Olá, sementinhas dos nossos ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Afiacofém nas nossas caminhadas. Meu nome é Jaime Daphne, sou a criadora desse projeto lindo que discute temáticas e pautas importantíssimas. Antes de iniciar, para falar sobre o tema que vou falar hoje, eu quero dizer que ignorem os barulhos externos, infelizmente acaba influenciando no nosso vídeo, é inevitável. Quero dizer que esse é o terceiro vídeo oficial aqui do canal e é a continuidade, de certa forma, do último vídeo que eu postei, que foi sobre a influência africana na formação da sociedade brasileira. O vídeo de hoje será sobre as diferenças entre o racismo estrutural e o racismo institucional, que são duas coisas diferentes, e eu vou tentar esclarecer para vocês de uma forma breve, com alguns exemplos, para que fique claro, de uma forma explicativa, né? Para vocês entenderem e talvez se situarem, porque talvez você esteja passando por esse tipo de situação e não associou que é um crime, que é algo que deve ser tratado e resolvido. Então vamos lá. Como sempre, estou com a minha colinha, com alguns tópicos que me ajudam, né? A lembrar do que eu tenho que falar. Sobre o racismo estrutural. O racismo é a raiz dos estigmas negativos, da desvalorização da cultura africana no Brasil. Como assim, Daphne? Falando em termos mais práticos, a desvalorização da cultura africana no Brasil, por si já dá para compreender. É a limitação e a má aceitação de tudo que envolve a influência do povo preto, a cultura negra na formação da nossa sociedade, no nosso dia a dia como pessoas negras. O sistema cria abordagens que nos impedem de sermos quem somos, de cultuar nossas entidades, nossas religiões, de usar nossa vestimenta, nosso estilo florido, estampado, nosso cabelo crespo, né, no nosso black, nossa arte de rua, nossa música, nossa culinária, tudo que tem relação com o povo preto é visto de forma ruim, e a sociedade, que é um tapete vermelho para o povo branco, não aceita que nós sejamos diferentes, não aceita que nós sejamos de outra religião senão cristã. Então, assim, usando vários exemplos que são infinitos, o racismo estrutural ele está presente em uma pessoa ou pequenos grupos. Ele pode ser um ataque individual ou um ataque coletivo contra outra pessoa ou outras pessoas negras, seja na rua, no trabalho, em casa, independente do ambiente. O racismo estrutural está ligado e conectado à estrutura do sistema, à estrutura e a nossa proteção, a nossa segurança, a nossa fala, o nosso espaço para termos nossas pautas discutidas no Senado e por aí vai. Então é algo presente no nosso cotidiano e também algo muito grande que está além da nossa capacidade de lidar quando se trata de políticas públicas, né? Mas a gente tem direito ao voto, pelo menos isso a gente conseguiu, e quando a gente vai votar, tem que ver bem em quem vamos votar, se esses candidatos ali, eles realmente pensam no povo preto, na cultura negra, se eles querem manter ou erradicar como tantos outros. Mas vamos lá.
O racismo estrutural, ele está presente também em entrevistas de emprego, por exemplo. Quando você é chamado para uma entrevista, que depois de um tempo, né, tem um tempo aí que eles começaram a pedir fotos no currículo. Para que as fotos no currículo? Para otimizar o tempo deles. Se for uma empresa preconceituosa que não aceita pessoas negras, funcionários negros, eles olham a foto e automaticamente descartam aquele currículo. Se você não colocou foto e eles se interessarem pelo seu conteúdo realmente do currículo, pela sua educação, pelas suas formações, graduações, eles têm uma chance maior de te chamar. Eu falo por experiência própria, que eu já fiz diversas entrevistas e chegando lá, eles olham para mim, já ocorreu, e falam: olhe, você tem um currículo maravilhoso, mas no momento o que a gente está buscando não é o seu estilo, não é, tipo, você não é o que a gente está procurando nesse momento, mas em outra oportunidade a gente te chama, entra em contato e tudo mais. Ou seja, eu tenho todas as capacitações, eu tenho todas as condições de estar naquela vaga, de preencher aquela vaga, mas por ser negra, pelo meu estilo, por eu estar vestida como eu, que eu vou formal, vou ali, né, tentando me enquadrar, mesmo assim eles não aceitam, eles não toleram quando olham para o meu cabelo. É um assunto que eu vou discutir mais a fundo sobre o racismo institucional. Gente, que palavrinha chata, né? Então, de forma resumida, o racismo estrutural é a base da nossa sociedade. Nós, pessoas negras, formamos a sociedade brasileira e nós não somos permitidos, nós não temos os mesmos direitos de ocupar espaços, nós não temos direito de fala, nem de fazer coisas que pessoas brancas fazem. Nós demos a casa, a morada, a economia, a alimentação, tudo que tem nesse país para eles e nós não podemos usufruir de 1% do que eles usufruem. Assim como a educação. A política de pauta foi aplicada depois de muita discussão, depois de muita dificuldade, conseguimos as pautas estudantis para entrar nas universidades. Mas é um sistema que acaba sendo burlado, acaba não sendo vistoriado de forma correta e pessoas negras não conseguem vagas, pessoas indígenas não conseguem vagas e outras raças também que se enquadram nesse perfil de pauta, porque pessoas brancas se passam por pessoas negras e ocupam essas vagas antes que a gente consiga ocupá-las. Então, é uma questão de políticas públicas, é uma questão de uma doença que está ali firmada na sociedade, que precisa ser erradicada através de uma educação antirracista, de projetos de resistência, de falas, de firmeza, de afirmação e de continuidade da nossa ancestralidade. É uma questão política, a gente queira ou não falar de política, é uma questão política, porque sem a política nós não conseguimos ter voz, e sem voz nós não conseguimos ocupar espaços. Agora eu vou falar de uma forma mais abrangente do racismo, barulhos externos, do racismo institucional. Vou dar uma pequena pausa para voltar com as minhas anotações. Então vamos lá. O racismo institucional. Quando a gente fala de instituição, automaticamente a gente já tem uma noção a que se refere. Instituições. O que são instituições, Daphne? São escolas, seja pública ou particular, hospitais, bancos,
órgãos estaduais, sistema de justiça, redes de lojas pequenas ou grandes, como essas marcas aí multinacionais, né? Empresas em geral, enfim, todos os públicos de instituições, onde ocorre o mau atendimento, um tratamento ruim, indiferente e de diminuição para pessoas pretas, onde há um tratamento diferente para uma pessoa branca e uma pessoa negra sofre de outra forma, né, passa de outra forma por constrangimentos, seja em aeroportos, em rodoviárias, em vários ambientes. Foi instituição, barulhos externos. Eu odeio gravar quando tem muito movimento, mas é o jeito. Então, foi instituição, tratou diferente, já se enquadra no racismo institucional, que é crime. Agora falando sobre as instituições mais a fundo, a questão da polícia. Há pesquisas que são postadas com estatísticas anualmente. Eu não lembro qual é o órgão que coloca essas pesquisas. É algo como o IBGE, só que na questão de segurança do país, onde a porcentagem de pessoas negras é entre 80% a 90% na questão de prisões, enquanto 10%, 15% ou 20% pessoas brancas. Olhe a diferença, que cometem os mesmos delitos, porém as abordagens são diferentes, as abordagens para pessoas negras, até uma questão de vistoria que eles fazem um quadro ali na rua, né, que diz que está só checando e tudo mais, é muito agressivo, machuca, é abusivo. Policiais, homens, não deveriam fazer revista em mulheres que fazem de forma assediadora e por aí vai. Então, essa questão de prisões para pessoas negras e penas são muito maiores que para pessoas brancas. Na saúde, temos uma situação terrível com a saúde, onde pessoas negras têm mais dificuldade de conseguir atendimento na rede pública de saúde e privada também. Na privada ainda há uma tolerância, se você tiver aqueles convênios, aquelas coisas que você paga, né, eu esqueci a palavrinha, que você paga para ter, né, aquela assistência ali de saúde, um plano, né? Mas se for na rede pública, eu já passei por isso, eu já precisei de um exame, de uma ressonância magnética, e eu passei mais de 2 anos esperando uma ressonância magnética, e todas as vezes era negada sem motivos, sem explicações plausíveis, simplesmente era negado, enquanto outras pessoas conseguiam, como se fosse chegar lá e pedir um copo de água. Eu notava essa diferença e eu passei 2 anos esperando, porque era um exame muito caro e eu não conseguia arcar. Mas, falando sobre saúde da mulher negra no Brasil, temos um descaso gigantesco, que é a questão da falta de assistência no momento do parto para mulheres pretas. Há uma negação de analgesia, analgésicos e anestesias durante o parto. E muitas mulheres morrem, mulheres pretas morrem, por conta da negação de assistência, de atendimento. Elas ficam ali na sala de espera, tentando ter o bebê de um parto normal, mas o corpo não está pronto para aquilo, e muitas vezes adolescentes, precisa ser induzida à cirurgia de cesárea, e eles se negam, eles ficam aplicando medicação para que haja dilatação,
estoure a bolsa e tenha no parto normal. E muitas não conseguem ter. O bebê morre, a mãe morre por uma questão simples que poderia ser resolvida facilmente. Enquanto mulheres brancas têm o direito de escolher. Eu não quero ter normal, eu tenho espaço, tenho passagem e tudo mais, mas eu não quero sentir a dor do parto, vou fazer cesárea que é mais leve e suave e consegue. Entendeu? Mas por que isso é tão chocante e tão alarmante? Porque o médico que desenvolveu a técnica da cirurgia de cesárea, ele usava mulheres negras que eram estrupadas para engravidar e dali ele usava elas como cobaias para fazer as cirurgias sem anestesia, para ver como aperfeiçoar a questão dos cortes, a questão do tempo de cirurgia e tudo mais, estudando literalmente elas como cobaias para ver se sobrevivia ou morria, como fazer de tal forma para poder salvar mulheres brancas, as senhoras, né, as moças, esposas dos senhores das fazendas, dos coronéis, de órgãos ali, ou de senhores que serviam a órgãos políticos na época. Então, assim, a gente viu na história mulheres que eram escravizadas, estrupadas, feitas de cobaia, passarem por tudo isso para favorecer mulheres brancas. E hoje nós vemos mulheres negras que poderiam ter acesso a uma saúde segura, passarem pela mesma situação, porque há uma indiferença ao racismo institucional e eles se limitam e eles se negam na cara dura a dar assistência. Eu estou citando somente a questão das mulheres grávidas negras, sem falar na questão da doação de órgãos, sem falar na questão de exames, na questão de cirurgias básicas. Há uma falha muito grande nesses sistemas públicos e nessas instituições, seja de segurança, seja de saúde e de educação, que é o que eu vou falar agora. Na questão de educação, uma lei foi aprovada em 2003 que visava que as escolas levassem os assuntos sobre a educação africana, né, dos povos africanos, afro-brasileiros, a influência e toda a religião, toda a influência, toda a cultura para as escolas, para que as crianças aprendessem sobre os negros de forma positiva dentro das escolas. Mas, infelizmente, o sistema é falho. E eu, na minha época, eu tenho 23 anos, me formei em 2019, com 17 anos, no ensino médio, né? E eu não estudei em momento algum nada relacionado à negritude, sabe? Eu não participei de projeto nenhum relacionado à negritude. Eu não vi isso nas minhas escolas que eu passei por 3. Então, apesar de ter sido aprovado um ano depois que eu nasci, 16 anos depois, quando eu me formei, ainda não estava valendo na minha escola, na minha comunidade. Imagine no restante do Brasil. Eu estou falando da Bahia, que eu sou baiana. Há uma falha muito grande. E recentemente tivemos o caso de um pai que invadiu uma escola com a polícia, policiais armados, porque estava tendo um evento de conscientização da consciência negra, né? De conhecimento ali da cultura negra, com crianças pintando imagens de orixá, de pessoas negras que foram influentes, entre outras coisas. E aí o pai se sentiu no direito de invadir a escola e ir com policiais, não sei porquê, qual era o crime que estava sendo feito ali, o que estava acontecendo na cabeça dele. E ele fez o maior auê
maior bagunça, porque as crianças estavam estudando o básico que agora está sendo aplicado. Após a minha saída, após a pandemia, que eu me formei em 2019, entrou pandemia, eu continuei indo à escola, porque eu sempre estava por dentro de algum projeto, de alguma coisa, e eu comecei a ver esses projetos sendo implementados, né? Danças africanas, com referência ali ao candomblé, à escravidão e tudo mais, mas ainda com aquele, sabe, aquele pisando em casca de ovos. Eu via os professores olharem uns para os outros, eu via os alunos olhar assim com estranheza, porque a minha cidade inteira é católica, então era muito difícil, e ainda é. Hoje a gente consegue ver de uma forma melhor essa educação sendo implementada, de uma forma mais leve, naturalizada, mas ainda há casos como esse, onde um pai se sente no direito de invadir a escola com a polícia, porque a educação está sendo aplicada, sabe? Então é revoltante, muito revoltante. Quanto ao mercado de trabalho, sem falar no bullying, né, na educação, que não é contido, que não é resolvido, a intolerância religiosa dentro das instituições de educação, seja privada ou pública, que as crianças, como eu já vi, uma menina foi barrada numa escola porque a diretora não aceitava que ela entrasse com as vestimentas de candomblé. Ela estava de preceito, com as guias, vestindo branco, o torso na cabeça, não aceitou que ela entrasse na escola vestida daquela forma, porque não se enquadrava no uniforme escolar, sabendo que é um direito, independente da sua religião. Se você for evangélica, você pode entrar na escola de saia, não é obrigatório o uso de calça. Se você for de candomblé, você pode entrar na escola, porque com suas vestimentas, com suas contas, porque há leis que defendem as religiões, porque o Brasil, segundo a Constituição, é um país laico, mas a gente não vê isso sendo aplicado, porque se fosse aplicado não teria tantos incidentes. Eu estou falando de coisas que eu li, de notícias que eu li nos últimos tempos, pouquíssimas. Se eu fosse trazer todas, não caberia em um vídeo de 1 hora. Quanto ao mercado de trabalho, como eu havia começado a falar, temos vários exemplos. Eu citei a questão do currículo, que se enquadra no estrutural, né? Se enquadra melhor no institucional, porque essas redes grandes, essas empresas grandes, elas têm uma seletividade, elas têm um perfil de mulheres branquinhas, de rostinhos aveludados, sabe, com traços finos ali. Gente, a luz mudou do nada aqui, ó. Tá tudo bem. Eles têm um padrão, e quando você não se encaixa nesse padrão, infelizmente você não consegue um emprego, e isso é crime. Isso deveria ser denunciado cada vez que acontecesse, mas ninguém é capaz de parar essas instituições, porque são elas que movem o país, queira ou não. E é isso, eles movem o país, são essas redes grandes que movem o país, e nós não temos espaço. E quando conseguimos, somos obrigados a trabalhar horas a mais, ganhar menos, mesmo tendo um currículo melhor, porque quando se trata de preto, tem que estudar 2, 3, 4 vezes mais que uma pessoa branca. Porque basta ser branco e ter uma família influenciável que indique você consegue uma vaga facilmente dentro de uma prefeitura, dentro de uma rede dessas que eu estou falando grandes. Você consegue, mas se você for preto, não basta ter um currículo, sabe? O melhor currículo do mundo, você vai ser humilhado, pode até entrar, mas você vai ganhar menos, você vai ter que ralar muito para chegar no mesmo nível de um branco. Claro que tem pessoas que superam pessoas brancas,
graças a Deus, mas é muito mais difícil, é muito mais complexo. Temos casos dessas redes, que eu não posso citar nomes, mas um caso específico que me chocou muito, que aconteceu há um tempo atrás, de um rapaz que trabalhava em um shopping, em uma dessas redes, com a questão de alimentação. Eu não lembro se era sorvete, o que é que ele fazia, mas era na parte de alimentação do shopping. E ele trabalhava muitas horas e não tinha permissão para ir ao banheiro. E não tinha outro funcionário que revezasse com ele, para ele poder ir no banheiro, poder comer e etc. E enquanto isso, né, o outro ficasse ali no lugar dele. Ele não tinha permissão. Ele pediu para ir pelo rádio e tudo mais e foi negado. E o que aconteceu? Ele segurou tanto que não aguentou mais. Ele urinou nas próprias calças ali, trabalhando. E ele teve que continuar trabalhando naquela situação. Até que um outro colega, outra pessoa viu e filmou. Eu não lembro se foi um cliente, foi alguém. Filmou a situação e expôs. E eu sei que rolou processo, mas eu não sei se ele ganhou. Até porque a rede era grande, né? Eu não sei o enredo dessa história, mas se vocês pesquisarem pelo que eu estou falando aqui, vocês vão ter uma noção do que eu estou falando. Então, assim, casos como esses acontecem diariamente. Teve um caso também de uma doméstica, que é até um termo que não se usa mais, né? Uma diarista. Doméstica vem de domesticado, ou seja, é quase um termo para ocultar a questão da escravidão, né? Escravagista, é um termo escravagista. Então, consertando aí uma diarista que trabalhava há anos na casa de uma pessoa política, se eu não me engano. Ela levou o filho para o trabalho porque precisou, não tinha com quem deixar, se eu não me engano a criança tinha 9 anos de idade. Ela precisou sair para resolver alguma coisa para a patroa, e a patroa falou que não tinha problema nenhum ela deixar o filho lá, que ela olhava. Daí, se eu não me engano, ela desceu com os cachorros, alguma coisa, para passear ali na rua, né? Desceu no elevador e o menino ficou no apartamento. Daí, essa mãe, confiando na chefe, deixou o menino lá. Só que o menino falou que queria a mãe. Sabe Deus por quê? Ele não se sentiu confortável de ficar lá. E minutos depois, essa moça, a chefe, colocou o menino no elevador sozinho, uma criança de 9 anos, e colocou ele para descer para o térreo, para encontrar com a mãe, sozinho em um elevador. Porém, o prédio tinha não sei quantos andares e o menino começou a apertar no negócio ali do elevador, né? Dos andares. E ele foi parar na parte de cima, né? No último andar do prédio. E acabou caindo lá de cima e morreu. Então, assim, você não está seguro no seu ambiente de trabalho, sua família não está segura, nós somos alvos. É sobre crianças tentando aprender, é sobre pais que se interferem, é sobre apropriação, como a questão do acarajé que eu falei no outro vídeo, que falaria no próximo, que pegaram o nosso acarajé, que é um bolinho africano, que chegou no Brasil, e do nosso candomblé, que estão tentando roubar o nosso bolinho de fogo, para fazer o acarajé de Jesus. Até tingiram o acarajé de rosa no Dia da Mulher, para vocês terem noção. Eles não querem que a gente seja quem somos, não querem que a gente ocupe espaços, não querem que a gente seja. E se for, que seja para servir.
Há tantos casos, como já aconteceu comigo, de eu estar em uma loja onde uma mulher branca chega e me pergunta de quanto está aquele item. Eu não trabalho aqui. Não, eu achei que trabalhasse. Gente, isso é coisas que acontecem diariamente. Basta você estar parado em uma loja, ser preta e tá ali fazendo qualquer coisa aleatória, às vezes olhando o produto. Há de aparecer uma pessoa enviada não sei de onde para fazer esse tipo de pergunta. Isso é racismo, entendeu? Mas temos também a questão da justiça. As penas severas para pessoas pretas, enquanto para pessoas brancas as penas são muito menores. Mesmo sendo os mesmos delitos, as penas para negros são maiores, o que seria 6 meses vira 3 anos, e para brancos o que seria 6 meses vira 3 com a fiança e sai, ou até menos. Às vezes ele nem dorme na cadeia, dependendo da graduação que ele tenha. E há um filme que eu quero indicar também, que é Luta por Justiça. Está disponível na Netflix. É sobre um advogado que dedicou a vida para tirar pessoas do corredor da morte em um estado onde, um condado na verdade, onde havia muito racismo e pessoas pretas eram acusadas de fazer crimes que não fizeram e eram presas e encaminhadas para o corredor da morte. E ele, vendo aquilo, dedicou a vida para salvar essas vidas, porque não tinham direito a um advogado bom que pudesse provar a inocência. E ele criou uma ONG. Dessa ONG eles cresceram e está aberta até os dias de hoje. Infelizmente o advogado já faleceu, mas eles conseguiram livrar, pelo menos até a época da pesquisa do filme, 140 e algumas pessoas do corredor da morte, o que é um número gigantesco. 140 vidas inocentes. Há sempre essa desculpa, né? Foi por engano. Quantos casos a gente já viu de pessoas serem presas no Brasil, passar 10, 15 anos, 20 anos e ser liberada depois porque descobriram que foi preso por engano, que não era ela naquele momento, que realmente era inocente. Gente, como é que conserta 20 anos da vida que foi roubado por um sistema falho? Então, assim, espero que vocês tenham conseguido entender a diferença do racismo estrutural e institucional. Estrutural pode ser uma pessoa individual ou um grupo atacando uma pessoa individual ou um grupo, e a má aceitação, né, de tudo que tem a relação à negritude dentro da sociedade. E o racismo institucional é algo muito maior, algo muito político, algo muito grande, que não temos dimensão de quanto. Então temos essas falhas no nosso sistema que podem ser amenizadas com projetos, com pautas, com discussões, com educação antirracista, com voz, com a fala, com posicionamento e continuidade, porque nada disso vai nos parar. Os nossos ancestrais lutaram para que nós estivéssemos aqui hoje, tentando parar isso. Eles morreram tentando e nós vamos continuar tentando para que não morramos como eles. Infelizmente, no mercado de trabalho a escravidão ainda está ali alojada, ainda está firmada, ainda está sedimentada, mas nós vamos conseguir superar pelo menos um pouco desses impactos, abrindo os nossos próprios negócios, que é muito difícil, que eu sou empreendedora, eu sei. Vamos gerar emprego, vamos criar comunidades que discutam as mesmas pautas, que pensem da mesma forma e que façam, e que falem e que ajam.
Então o vídeo de hoje foi para explicar essas diferenças, porque às vezes a gente está passando por aquilo e não percebe a apropriação, a negação do nosso estilo, a negação da nossa fé, a negação de tudo que nós somos. Eles querem nos eliminar e não é de hoje. Até dói falar isso, mas continuaremos. Nos siga no Instagram, @acofena_. Se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu vou estar postando aqui, que tem muitas pautas que eu quero discutir. E, gente, comentem, perguntem, fiquem à vontade para indicar o nosso perfil também, para conversar, sabe? Eu respondo todo mundo. No Instagram estou sempre postando stories com assuntos do momento, né? Com vídeos ali de casos como esses que eu citei, que acontecem todos os dias, e a gente não deve deixar passar, porque é uma dor minha, é uma dor sua, e é nossa responsabilidade lidar e erradicar ela. Então é isso. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Espero que tenha esclarecido alguma dúvida, que tenha deixado algo explicado. Se não acrescentei algo a mais, é para não ficar muito longo o vídeo, mas são questões que merecem horas de discussão. Então, muito obrigada a todos e todas, e até logo, sementinhas. Até o próximo vídeo.